Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é o pastor Wanderley Coutinho. Estou aqui no quartinho de oração, Visão de Águia, onde nós vamos falar com Deus por meio da oração. Faça o seu pedido no chat, faça-o também na descrição deste vídeo. Logo abaixo do seu pedido, você vai escrever fé acima do medo, ok? Abaixo do seu pedido de oração, escreva fé acima do medo. Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Em nome de Jesus, deixa seu like porque é muito importante para que a plataforma recomende este conteúdo para outras pessoas, tá bom? O tema desta noite, fé acima do medo. Nós já vamos orar ao nosso Deus e na sequência estaremos com uma breve reflexão bíblica aqui nesta noite do dia 6 de fevereiro de 2026. Vamos orar, queridos irmãos, vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, nós nos colocamos diante de Sua presença em oração. Meu Deus, nos colocamos e, em primeiro lugar, eu venho lhe pedir que perdoe os nossos pecados cometidos por palavras, por pensamentos e até mesmo por obras. Perdoa-nos segundo as multidões das tuas misericórdias. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Meu Deus, meu Pai, nesta hora, Pai, talvez para algumas pessoas já seja madrugada, para outros ainda o fim de um dia cansativo, mas todos nós precisamos do Senhor. Por isso, meu Pai, neste momento, nós levantamos a nossa voz em oração. Pai, em nome de Jesus, entra agora em cada casa, em cada quarto, em cada sala, em cada lugar onde este internauta estiver recebendo esta oração. Visita, Senhor, aquele que está sozinho, consola aquele que está chorando, levanta aquele que está desanimado, fortalece aquele que pensa que não vai conseguir continuar. Meu Deus, esta é a oração da noite. E nós declaramos a nossa fé. A nossa fé, meu Deus, nós declaramos que é maior do que o nosso medo. A nossa fé é maior que o nosso medo. O medo, Senhor, pode estar batendo na porta, mas a fé está sentada no trono do nosso coração. O medo pode gritar, mas a fé fala mais alto. O medo pode dizer não vai dar, mas a fé responde: Deus está no controle. Senhor, quantas pessoas estão aqui hoje com medo? Muitos, medo do desemprego, medo das dívidas, medo da doença, medo de uma notícia ruim, medo do futuro, medo de perder alguém, medo de não dar conta da vida, Senhor. Mas nesta noite, nós levantamos um clamor, que a fé vença o medo,
que a esperança vença o desespero, que a tua paz vença a ansiedade, Senhor. Pai, visita agora as famílias. Quantos lares estão em crise? Quantos casamentos frios? Quantos filhos rebeldes? Quantos pais sem saber o que fazer? Entra com a tua presença, Senhor, e restaura o que o inimigo tentou destruir. Meu Deus, nós oramos por quem está endividado, por quem está desempregado, por quem não sabe como vai pagar as contas do mês. Abre as portas, meu Deus, de um emprego. Traz ideias, oportunidades, socorro, provisão sobrenatural, Pai. Mostra, Senhor, que a fé em Ti é maior que qualquer crise. A fé em Ti é maior do que qualquer crise. Nós oramos pelos enfermos nesta noite, pessoas com dor no corpo, com diagnósticos difíceis, com exames marcados, com medo do resultado, Senhor. Tu és o Deus que cura. Passa com o teu poder agora. Toca nos ossos, toca no sangue, toca nas articulações, toca nos órgãos, toca na mente, toca no coração. Toda enfermidade, toda dor, toda opressão, todo mal-estar, em nome de Jesus, vai embora agora, vai embora agora. Que a tua cura alcance cada internauta que ora conosco nesta noite. Senhor, nós também oramos pelos que estão com a mente cansada, pessoas com ansiedade, insônia, crises de pânico, pensamentos negativos. Meu Deus, entra agora com a tua paz. A tua palavra diz que a paz do Senhor excede todo entendimento. Então visita agora cada mente, cada pensamento, cada emoção. Visita agora. Onde há medo, coloca fé. Onde há tristeza, coloca alegria. Onde há desespero, coloca esperança. Pai, nós apresentamos também os anseios da sociedade atual. Oramos pelo Brasil, oramos pelas autoridades, pelos governantes, pelos líderes, oramos pelas escolas, pelos professores, pelos alunos, oramos pelos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros, oramos pelos trabalhadores, pelos empresários, pelos autônomos. Nós oramos aqui agora, Senhor. Tem misericórdia. Nós entregamos nas tuas mãos. Oramos também por nossa nação. Deus, cura a nossa nação, cura a nossa terra, afasta a violência, a corrupção, a injustiça, a mentira, a maldade, Senhor. Levanta uma geração de homens e mulheres que temem o teu nome. Pai, nesta noite nós nos colocamos diante de ti e colocamos também os nossos pedidos. Senhor, eu coloco apresentando aqui os pedidos dos teus filhos, das tuas filhas que estão nos comentários, que estão no chat, que está no coração de cada pessoa. O Senhor conhece cada nome, cada história, cada lágrima, cada luta escondida, o Senhor conhece. Talvez ninguém, na verdade, saiba o que se passa na vida deste homem, desta mulher. Talvez, meu Pai, muitos não conseguem saber o que se passa, meu Deus, na vida deste internauta, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, o Senhor conhece.
Em nome de Jesus, meu Pai. Talvez ninguém esteja vendo a dor dele, mas o Senhor vê. Talvez ninguém esteja ouvindo o choro, mas o Senhor ouve. Por isso nós entregamos tudo em tuas mãos. Cada problema, cada preocupação, cada medo do futuro. E nesta noite nós declaramos: a fé é maior que o medo. A fé é maior que a crise. A fé é maior que a doença. A fé é maior que a dor. A fé é maior que qualquer notícia ruim. Senhor, dá uma noite de paz. Tira a insônia, pesadelos, a angústia do coração. Que esta pessoa durma com a fé e acorde com a vitória. Que durma com esperança e acorde com testemunho. Que durma com oração e acorde com resposta. Cobre cada casa com o teu sangue. Coloca os anjos ao redor de cada lar. Guarda as famílias, guarda as crianças, guarda os idosos, guarda cada vida, Senhor. E que nesta noite, Senhor, a fé seja maior que o medo em cada coração. Nós entregamos tudo em tuas mãos e te agradecemos porque cremos que o Senhor já está agindo. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Que maravilhas esta oração, né, meus irmãos? Isso, Deus, Ele trabalhou de uma maneira especial através desta oração. Pode ter certeza disso. Amém? Queridos, eu falei, e está no tema aí, fé acima do medo. E eu gostaria de deixar aqui um versículo da palavra de Deus. Está no livro de 2 Timóteo, o capítulo é o 1 e o versículo é o versículo de número 7. Ok? Eu vou ler em duas versões. Primeira versão da Bíblia, que diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em outras traduções diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ficar com esta versão. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. Eu coloquei um tema: pé acima do medo. Foi o que eu coloquei na tela aqui para você. Pé acima do medo. Nós sabemos que o medo é um dos sentimentos mais presentes na vida do ser humano. Medo do futuro, medo de perder alguém, medo da doença, medo da falta de dinheiro, medo do que as pessoas vão dizer. E o medo, ele paralisa as pessoas. O medo, ele rouba a paz. O medo, ele tira o sono e enfraquece a fé. Mas a palavra de Deus nos ensina que o medo não vem de Deus. O Senhor não nos chamou para viver dominados pelo medo, mas para viver pela fé. A fé não significa ausência de problemas, mas significa confiança em Deus
mesmo no meio dos problemas. Repito, a fé não significa ausência de problemas, mas significa confiança em Deus mesmo no meio dos problemas. Então, viver com fé acima do medo é escolher confiar em Deus quando tudo parece incerto. Ei, você tem fé? Então, confia em Deus quando tudo parece incerto. Parece que vai dar errado? Confie em Deus. Escolha confiar em Deus. Fé acima do medo é escolher confiar em Deus quando tudo parece incerto. A lição que eu aprendo aqui: o medo ele fala alto, mas a fé fala mais alto ainda. O medo fala alto, mas a fé fala mais alto ainda. Então, lembra daquela passagem bíblica quando os discípulos estavam no barco, no meio de uma tempestade, eles ficaram apavorados. O vento era forte, as ondas invadiram o barco e eles pensaram que iriam morrer naquele momento. Lembra disso? Mas Jesus se levantou e acalmou o vento, o mar. Depois perguntou para eles, Marcos capítulo 4, versículo 40, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que aconteceu ali? O medo, ele faz a tempestade parecer maior do que o nosso Deus. Repito, o medo, ele faz a tempestade parecer maior do que o nosso Deus. Agora, a fé, ela faz Deus parecer maior do que qualquer tempestade. Então, nem sempre você pode controlar a situação, mas você pode escolher confiar em Deus em meio à situação. O medo, nós sabemos que ele vai dizer, você não vai conseguir. Não é assim que o medo diz? Você não vai conseguir, não vai dar certo. Aí a fé, ela vai nos dizer, Deus está comigo, Deus está comigo. Então, toda vez que o medo bater a porta, responda com fé. Amém? Deus está comigo. Deus está comigo. Aleluia! A segunda lição que eu aprendo aqui, a primeira é que o medo fala alto, mas a fé fala mais alto ainda. Segunda lição que eu aprendo, a fé nos faz caminhar mesmo quando sentimos medo. Lembra de Pedro? Em Mateus capítulo de número 14, versículo de número 29, Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, pediu para ir até o Senhor Jesus. Aí Jesus disse para Pedro, vem. Aí Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas quando olhou para o vento, a Bíblia diz que ele teve medo e começou a afundar. Isso mostra uma verdade espiritual. Pedro teve fé para sair do barco, mas quando deu atenção, escuta aqui, quando deu atenção à tempestade, ao medo, Pedro vai começar a afundar. Então escute uma coisa aqui, você não pode focar no medo, você tem que focar em Jesus. Você não pode tirar os olhos de Jesus. Você tem que olhar para ele no meio da tempestade. Aí Pedro olha para a tempestade, o medo entra e ele começa a afundar. O medo começou a levar ele para o fundo. Então, enquanto seus olhos estiverem em Jesus, você permanece firme. Quando seus olhos se voltam para o problema, o medo cresce, aí você começa a afundar. Então a fé não é ausência de medo, é decisão de confiar em Deus. Apesar do medo, eu confio em Deus. Então não olhe para o tamanho das ondas, olhe para o tamanho do seu Deus.
A terceira e última lição que eu aprendo aqui: a presença de Deus é a maior cura para o medo. Repito, a presença de Deus é a maior cura para o medo. A presença de Deus é a maior cura para o medo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, versículo 4. Então o salmista não disse que o vale desapareceu. Ele disse que não teria medo, porque Deus estava com ele. Então o que vence o medo não é a ausência de problemas. O que vence o medo é a presença de Deus com você no meio da situação. Então, ei, Deus não promete uma vida sem lutas, sem provas, sem desafios, mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. Então, quando você sabe que Deus está com você, o medo perde a força. A presença de Deus transforma o vale em lugar de testemunho. Então, o medo ele pode até tentar dominar o coração humano, mas quando o ser humano resolve colocar a fé em Deus, ele descobre que a fé em Deus é maior do que qualquer medo. O medo paralisa, a fé te faz avançar. O medo enfraquece, a fé te fortalece. O medo confunde, a fé te traz paz. Amém? Então, hoje você precisa decidir. Vai viver dominado pelo medo ou guiado pela fé? Vai viver dominado pelo medo ou guiado pela fé? Eu vou continuar sendo guiado pela minha fé. Amém? Coloque a sua confiança em Deus, irmão, irmã. Ele nunca falhou e não vai falhar com você. Creia nesta palavra, receba esta palavra na sua vida. E hoje, fé acima do medo é o que nós precisamos. Amém? Eu vi as vistas de uma pessoa aqui e não era colírio que caía nas vistas dessa pessoa, não. As duas vistas da pessoa, Deus mostrava, e não era colírio que era colocado pelas mãos do homem, não. Era algo que vinha dos céus e pingava nas vistas de uma mulher aqui. Olha, Deus tem algo forte aí na tua vida, hein? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ei, fé acima do medo. Tem alguém aqui com medo de perder, amém, algo na vida. É como se você tivesse já sendo dominado pelo medo e estivesse perdendo aí já, né? O Senhor está falando ao meu coração que Ele ainda está no controle. E tenha fé. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Amém? O Senhor diz ao meu coração que entre nós eu podia ver como se fosse um diagnóstico médico. E esse diagnóstico médico era levado perante ao médico. Ele falava alguma coisa com esta pessoa, só que de repente ele pegava e rasgava tudo que estava ali. Ele rasgava. Amém? Eu perguntei, Deus, o que significa isso? O Senhor falou que Ele está trazendo a libertação de uma enfermidade no corpo físico de alguém aqui hoje. Amém? Toma posse. O que significa rasgar? Significa que você estava sendo livre, não teria mais nada. Você foi curado por Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui. Quem é da minha cidade, amanhã tem 12 horas de oração em nossa igreja. Das 7 da manhã até 7 da noite, oração. Depois o culto de gratidão, as primícias.
Vai ser uma bênção neste sábado, agora 12 horas de oração a partir das 7 da manhã. Domingo nós temos culto de manhã, temos à noite, à tarde vamos ter a ceia do Senhor, e à tarde, 5 horas da tarde, a ceia, e no horário das 18 horas com 30 minutos, nós vamos ter o culto da família e vamos levantar um grande clamor pela volta às aulas e vamos consagrar alunos, professores, vamos consagrar também objetos escolares neste domingo a partir das 18h30, tá bom? Vá, leve alguém, Deus tem vitória para a tua vida. Estarei, por misericórdia, ministrando a palavra do Senhor com os irmãos, retornando, né? Com os irmãos, já retorno nesse sábado, e neste domingo estarei à tarde e também à noite com vocês, tá bom? Deus abençoe, que o Senhor continue recompensando e abençoando a vida de vocês, a vocês que têm também abençoado esse canal. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui? Eu volto meia-noite com vocês.